Conta um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro, A Encruzilhada das Almas. No último capítulo, Emiliano Ponciato recebeu uma visita de um senhor que o incumbira de criar uma cidade no alto daquela montanha. Fique agora com o capítulo 4. O sol estava a pino quando Emiliano, fazendo um caldo de ervas com mandioca para o almoço, avistou um ponto bem pequeno na vastidão de mundo a noroeste. Achou bem estranho, pois nos 2 anos em que elegera a enorme pedra em forma de navio como lar, nunca vira sinal de ser humano em toda a vastidão do seu largo horizonte. Deveria ser algum animal, de certo. Após ter comido, ainda que em alerta, Emiliano subiu no navio e ficou acompanhando da popa. Logo constatou, era gente. Mais um quarto de hora, debaixo de forte sol, vislumbrou 2 pessoas que vinham pelo caminho contrário de onde ele chegara a 2 verões. Permaneceu em alerta. Sua localidade não era passagem para lugar nenhum. Quem eram aqueles viajantes? Somente quando os visitantes começaram a subir a montanha que ficou mais claro. Vinha um senhor acompanhado de uma criança, uma menina. Resolveu guardar o facão. Desceu da pedra e os aguardou na entrada da clareira que vinha limpando durante os meses para servir de praça. Fizeram esse trabalho por muito tempo, retirando as árvores que serviram a princípio para edificar a pequena capela ao lado do navio. Logo após, para construir sua própria casa. Para tal, necessitou descer à civilização por 3 vezes, em viagens que duraram 30 dias cada. Precisava de ferramentas, materiais. Já havia construído uma carroça muito rústica, oriunda do seu aprendizado com o antigo marceneiro onde trabalhou. Vendendo o seu milho e mandioca, conseguiu provisões mínimas para levantar morada. E agora estava ali, em praça de chão batido, observando seu primeiro visitante adentrar à futura cidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, iniciou o forasteiro, pendendo para o lado de cansaço. Para sempre seja louvado, respondeu Emiliano desconfiado. O patrão vai me perdoar a falta de jeito, continuou o sujeito. Mas a menina está morrendo de sede. Será que Vossa Senhoria dispõe de nos ajudar? Emiliano agora podia observar bem os viajantes. O sujeito devia ser um pouco mais velho do que ele, por volta de uns 40 anos. A menina já devia passar dos 10. Os 2 bem magros e fracos. O homem devia ser o pai dela, e era. Após saciarem a sede, se apresentaram. Guaraci conseguiu, enfim, dizer de onde veio. A jagunçagem anda solta para o norte do grande rio. Os pistoleiros por todo o caminho, caçando recompensas, buscando escravos, defendendo interesses. Queriam me levar junto à minha filha para sermos vendidos na feira, mas não somos escravos. Apenas por termos a pele um pouco mais escura, nos caçaram como animais. Mas nós somos do interior da floresta tumanista. Um povo que vive além dos gerais. Estamos caminhando fora de qualquer trilha tem bem uns 50 dias, tentando apagar nossos rastros e dormir sem fazer fogo. Mas acabamos nos perdendo e viemos parar por essas bandas. E vossa mercê não tem para onde ir? Indagou Emiliano buscando o tonel de água. Ora, homem, se acabei de dizer que nos querem para mercadoria, não vou deixar que a menina vá parar num tronco de chibata. E o que você sabe fazer? Inquiriu. De tudo, senhor. Desde cozinhar, arar a terra, construir, enfatizou obstinadamente. Quem iria duvidar que aquele não seria o começo da civilização encruzilhense? Emiliano decidiu abrigá-los no projeto de capela enquanto os observava. Realmente o homem, com aspectos indígenas, era entendedor da terra e trabalhava bem com argila. Forte e pertinaz após saciar a fome e a sede. Sabia a melhor ocasião e o que plantar.
Ensinou ao amigo o arar da terra, trabalhar a pedra e o barro nas construções. Logo conseguiram aumentar as instalações com paredes fortes e futuramente centenárias, com telhas que, embora moldadas nas coxas, muitas décadas depois ainda impediam o tenebroso inverno de matar os moradores de frio. O sujeito parecia feliz com o novo destino, e a filha ficava contente com o pai, apesar da solidão. Embora sempre tivesse o que fazer, a garota, a menina, permanecia muito tempo a bordo da pedra do navio, o ponto zero de encruzilhada das almas. Passava horas olhando para o horizonte, quieta, sozinha, mexendo e remexendo nas pedras e bichos, desenhando as montanhas com os olhos, apertando sua mãozinha uma na outra, perdida em seus pensamentos indígenas. Que acha que ela pensa? Deve ser na mãe, respondeu Guaraci, enquanto acendia a fogueira com cascas de peroba do cerrado, para a noite fria que vinha chegando. Estranho. Eu quase nunca vejo essa menina sorrir ou brincar. Ela é quieta assim mesmo, desde o nascimento, concluiu o índio. A mãe morreu no parto. Cresceu assim, bicho do mato, desconfiada. O crepúsculo se fazia em milhares de tons avermelhados como em nenhum lugar do universo, obrigando o Emiliano a pensar em Mariana. Naqueles momentos, em volta da fogueira, ele tinha solidão. Subia até o mirante pela trilha que fizera 200 metros acima da pedra do navio. E ali ficava olhando as estrelas e a projeção do sereno sob um enorme pequi que imperava do mirante. Onde estaria sua menina? Teria fugido da família? Passasse fome? Não queria pensar nisso, mas a dúvida lhe consumia. Sentia o coração pequeno e dormia encolhido diante do frio e da tristeza, por ali mesmo debaixo da árvore. E os dias eram intensos de trabalho árduo e contínuo. A princípio, Emiliano Ponciato queria trazer um braço d'água constante do rio que descia translúcido da montanha a 4 de légua. Era preciso escavar por centenas de metros, desviando parte da corredeira. Ficaram os dois no empreendimento a manhã toda, trazendo o leito que ajudaria na plantação, no consumo próprio e no sacio da criação. Somente desciam da montanha quando enxergavam ao longe a fumaça, indicando o almoço que estava sendo preparado pela menina. No começo, basicamente comiam mandioca ou algum animalzinho trazido pelos dois. Logo criavam lebres do mato, e por assim ficaram alguns meses, até que Emiliano Ponciato chegasse com uma cabra, e depois um bode, um burro e finalmente a primeira vaca, inaugurando de vez seu pequeno sítio, próspero e fértil. Suas galinhas, logo trazidas de Cruz Verde e posteriormente benzidas pelo padre Firmino, botavam com vigor. Na pequena vila, a capela já ganhava contornos maiores, agora com 2 andares em madeira e pau a pique, e depois fortificada em grossas paredes de pedra e barro. Uma praça em terra batida contornava a igrejinha que ficava bem ao lado da pedra grande do navio. Descia ainda uma pequena rua para o leste, onde ficava a plantação, agora com batata, mandioquinha, beterraba e outros tubérculos, além do milho e da mandioca. Célia aprendera a fazer farinha, e apesar das mãos miúdas, cozinhava para os homens. Bem em frente à capela, do outro lado da praça, ficava a casa de Ponciato, e ao lado uma menor moradia, onde Guaraci residia com a filha. A chegada da água corrente à vila foi festejada pelos 3, com direito à cantoria tumanista em volta da fogueira. Logo chegariam as primeiras. Agora tinham ovos para repartir no jantar. Emiliano também guardava algumas moedas em prata para comprar um burro que puxaria a carroça e ajudaria a criar uma trilha até Cruz Verde, já que o antigo já estava bem velhinho. A 20 milhas dali, Cruz Verde era a única civilização próxima. Com a montaria e o rastelo, ainda levaria 2 anos para limpar um caminho para a próxima cidade. O problema era sempre o Vale do Esquecimento, aquela floresta nebulosa. Não havia como chegar à civilização, senão atravessando-a, pois a cordilheira se tornava intransponível,
deixando apenas o vale como passagem. De um lado, a montanha com paredões rochosos gigantescos, que ficavam cinzas vistos de longe. Do lado oposto, um precipício titânico que carecia de fim. E no meio do vale, com árvores monumentais, densas, troncos descomunais, impossíveis de serem arrancados pelas mãos de Emiliano Guaraci, emaranhando o viajante em um ignóbil e doente pestanejar pelas escuras trilhas abertas das sombras almas abjetas. O jeito era atravessar o vale, fazendo lembretes e pregando aos galhos mais grossos indicando o caminho. Sempre que os dois precisavam atravessar o Vale do Esquecimento, tomavam o maior cuidado para não se perderem, pois sabiam se tratar de um local cheio de mistérios. Houve ocasião de Emiliano, em viagem à cidade, não ter se atentado à forte neblina que saía do bosque escuro, e permaneceu preso na floresta por 28 dias, deixando Guaraci e Célia muito preocupados. Chegaram a pensar que o fundador de Encruzilhada houvesse morrido ou fora atrás de Mariana louca, conforme Ponciato confessara em uma noite em que estivera bêbado, expondo toda a sua luta, a luta que tivera diante do arauto em nome da Bela. Esse é conhecido dos tumanistas, entidade perigosa, seu Emiliano. Se você descumprir a promessa de nunca mais voltar à Bela Vista, é bem capaz do capeta ir buscar a menina para fazer maldade. Emiliano sabia disso. Não chegaria nunca mais aos portões daquela cidade. Na verdade, esteve preso aos encantos do vale, ludibriando seu caminho, fazendo-o errar pela mata por quase um mês. Nessas noites tinha sonhos terríveis, onde Mariana permanecia olhando para ele de maneira melancólica, até que, sem que pudesse evitar, ela pulasse do abismal precipício. Quando voltou à aldeia, repetia sempre as mesmas frases. Precisamos dar um jeito no Vale do Esquecimento, entender como ele funciona. Guaraci chegava pelo outro lado, vindo das terras do norte. Nem adiantava rumar para aquelas bandas, declarava. Aí para cima é um nada terrível, por mais de 100 léguas de desertos. Não tem homem nem animal para atravessar esse sertão. Cheguei porque fui ajudado pelo Pai dos Céus com a menina no lombo e a fé de um cavaleiro de Tumã que eu sou. Ao sul, as montanhas se afunilavam, demonstrando grande dificuldade a quem quisesse transpô-la. Ao leste, uma infinidade de pântanos corria sentido litoral, e qualquer caminho que não fosse a oeste seria inviável, pois, mesmo que conseguisse sair de suas veredas, não havia cidade próxima para o comércio. O jeito era ouvir o tumanista viajante. Emiliano Ponciato já ouvira dizer da divindade cultuada por Guaraci. Muito caboclo falava dos feitos desse deus, que era seguido desde a maior floresta dessa terra, passando pelo sertão e descendo as montanhas das Minas Gerais. Corria até um rumor de que existisse um livro com os ensinamentos do Grande Pai, que se destacavam as guerras prometidas em defesa de todos, com extraordinários casos de luminescência, relatados nos livros, onde os cavaleiros de Tumã, segundo as inscrições, defendiam-se do mal, primeiramente de tribos rivais, e após a grande invasão, contra os homens brancos, com raios de luz emitidos de seus próprios corpos. No decorrer dos séculos, os tumanistas foram sendo dizimados aos poucos, tornando-se um povo altamente reservado, despistando perseguidores, apagando seus rastros, escondendo seus ensinamentos. Os próprios cavaleiros, a ordem máxima dessa religião entre os homens, foram reduzidos a uma 10ª parte, e Guaraci era um deles. E mesmo dotado dos poderes místicos da ordem, evitava entrar no Vale do Esquecimento. Tem espíritos ruins lá, dizia o viajante que já lera certa vez o livro de Tumã, e da experiência saiu perturbadíssimo. Não é leitura para um homem comum, disse. Emiliano se interessava pela história, mas Guaraci contava apenas a gênese. No princípio de tudo, era apenas o pensamento e a vontade, disse certa vez em uma noite, enquanto Célia dormia no seu colo em volta da fogueira. Tumã
Para satisfazer o seu grande amor, Tainara pintou os céus e a terra no lombo de uma enorme anta. Tainara deu o sopro da vida à pintura, e o mundo se fez. Meia, a irmã mais velha de Tainara, perdia-se de inveja, pois era apaixonada por Tumã. Esse não lhe correspondia, pois só tinha olhos para Tainara. A Meia esperou a festa da terra, e com a ajuda de Gione, o rei dos excessos, embebedou Tumã, colocando um elemento de confusão na sua bebida. O grande deus foi levado então a Ameia, que o aguardava em disfarce, imitando as roupas e o cabelo da irmã. Pensando estar no leito do seu grande amor, Tumã entregou-se às luxúrias mundanas de Meia. Ao saber do embuste no dia seguinte, o pai da terra ficou profundamente irritado. Expulsou Meia do seu reino, e esta jurou vingança. E de lá saiu sem saber que trazia no seu ventre o fruto da empreitada. Fixou morada nas profundezas. E lá nasceu Dualina, a filha do céu e da treva, do bem e do mal, da beleza e da feiura. E de lá para cá a moça vem se dividindo nas existências, entre a glória e a perdição. Gione e o arauto foram juntos com Meia para a Terra do Fogo Eterno, completou o pensativo Guaraci. A passagem de burros para a Cruz Verde foi finalmente concluída, possibilitando a troca do comércio. Até então, com exceção do seu Henrico, do armazém, ninguém tinha conhecimento de Encruzilhada da Alma. A plantação de milho e mandioca fornecia 2 carroças cheias por mês, dinheiro empregado na construção da aldeia, conforme o fantasma do grande bloco de ferro ordenara. Emiliano Ponciato acreditava fielmente nas palavras do homem que aparecera há 3 anos naquela noite macabra e chuvosa em que chegara na pedra do navio, ferido e angustiado. Era tida como uma missão de vida fundar o arraial nas cercanias da Pedra Gigante. Tanto que já havia procurado o tabelião de direito em Cruz Verde com a intenção de registrar a vila. "E quantos moradores contam no local?" perguntou o homem da lei, sem tirar os olhos do grande livro de trabalho. "Nesse momento, 3, senhor." O homem riu-se demoradamente. "Então queres fundar uma cidade com apenas 3 moradores?" "As ruas já foram desenhadas e os lotes riscados, senhor. Logo chegarão os primeiros habitantes." "E onde por acaso fica essa terra prometida?" perguntou bem-humorado o tabelião. "A 20 léguas subindo a cordilheira a leste, senhor." 20 léguas? "E o que tem de bom nessa sua cidade?" escarneou o homem. "Bem, no momento temos mandioca e milho." "Olha, Ramiro!" gritou o tabelião para o escrevente no fundo da sala. "Eles têm mandioca e milho!" A gargalhada foi geral, e Ponciato deixou o cartório humilhado. Subiu na carroça e jurou a si mesmo que Encruzilhada iria prosperar. Continuava empenhado em aumentar a capela, pois uma cidade precisava da bênção de Deus. Mas as palavras do notário não lhe saíam da mente. Carecia Encruzilhada de moradores. A prosperidade deveria vir do empenho de muitos. Sequer tinham um encruzilhense de nascimento. Guaraci continuava auxiliando o prefeito com a força de um cavalo. A menina Célia já constava com 15 anos e governava toda a casa de Emiliano, além da casa do pai, levantada e pronta. E apesar dessa firmeza no lido, pouco a menina falava, como se tivesse chegado naquele mesmo dia à vila. Seu olhar arguto, no entanto, dizia muitas coisas. Ágil como uma corça, via tudo, sabia mostrar insatisfação apenas com os olhos. Isso Guaraci percebia e acompanhava. Emiliano sequer notava a presença de Célia. Poucas vezes considerava a existência dela, apenas lembrando quando a comida a atrasava. Certa vez a garota apareceu de forte gripe e precisou ficar 2 semanas acamada, deixando suas obrigações aos cuidados do pai. Foram 14 dias sem vê-la, e Emiliano Ponciato sequer notou ou perguntou por sua ausência. Era evidente que essa indiferença feria a garota.
Mas na cabeça de Ponciato havia somente a obsessão por construir encruzilhada. E assim viviam os três abismos de solidão, os 3 abismos do esquecimento. Até que Guaraci morreu. No começo, foi um mal-estar diante da colheita. Não há de ser nada, acalmou a filha. Mas após algumas semanas as dores aumentaram, e logo o homem não conseguia mais levantar-se do leito. Célia enlouquecia tentando ajudar o pai, e chegou a protestar a Emiliano que o levasse a Cruz Verde. No entanto, o próprio doente não deixava. Eu não quero morrer dentro do Vale do Esquecimento. Eu sou um cavaleiro de Tumã, e se for minha hora, vai ser aqui. O homem, deixa de bobagem, dizia Emiliano preocupado. Coloco você na carroça. Amanhã estaremos diante do médico. Não faça isso, por favor, Emiliano, implorava Guaraci. Se eu morrer no meio da floresta escura, eu vou ficar preso lá, e eles não vão me deixar embora. Não houve forma de mudar o desejo do moribundo. E numa manhã de agosto, Guaraci, um dos últimos cavaleiros de Tumã, deixou o plano físico. E ainda antes de morrer, chamou a filha em particular e disse: Filha, chegou a hora. É o momento de passar para ti a qualidade de cavaleiro de Tumã. Ela vai vigorar para o teu filho quando assim for a hora. Use os ensinamentos e poderes com sabedoria, e ajude esse bom homem a edificar a morada nessa terra, pois eu não parei aqui por acaso não, menina. Essa montanha é a passagem para Aldebaran, a terra prometida de Tumã, e um dia essas cavernas tudo vai dar lugar no mundo superior do nosso Deus. Completou entregando-lhe a pedra de turmalina que carregava desde menino. Ainda manifestou uma pequena demonstração de luminescência, exalando luz do seu corpo, para finalmente morrer como se dormisse. Foi enterrado atrás da capela, onde inicialmente Emiliano já havia desenhado o que seria o cemitério da futura cidade. E a partir daí poderiam chamar de Aldeia da Encruzilhada da Solidão. Passava Emiliano a noite na varanda de sua casa, olhando para as estrelas, acompanhando o trânsito errante de Júpiter no céu, deslizando pelas constelações sem acompanhá-las. Seria sua jornada também errante, sem conseguir nunca o que queria. Primeiro teve que deixar sua terra, pois a estrada lhe era mais atrativa. Quando enfim descobriu seu pouso, foi brutalmente atingido pela maldade do arauto, numa emboscada suja e covarde, e agora, incumbido pela alma de fundar uma cidade, via-se cada vez mais longe de seu intento, ao perder o companheiro Guaraci. Que mais poderia fazer agora? Sozinho, contra uma imensidão de terras. Sequer lhe passou a existência de Célia pela cabeça. Aos 16 anos, a menina figurava como uma presença indiferente a ele. Em sua casa, agora sozinha, Célia pensava em muitas coisas. A escuridão da noite a obrigava a passar horas sozinha sem fazer nada, aumentando ainda mais sua agonia. Um dia, parou diante de Ponciato. O senhor vai à cidade? Ela nunca havia se dirigido a Emiliano diretamente. Ele sequer se lembrava de como era a voz da menina. Estranhou a pergunta. Semana próxima, respondeu incomodado. Não conseguiu Célia continuar a conversa. Somente na véspera da viagem que juntou coragem para balbuciar. Eu posso ir com o senhor? Ir aonde? Para a cidade, disse por fim, baixando os olhos. E por que queres ir comigo? Eu tenho medo de ficar sozinha. Na verdade, Célia já estava habituada a estar sozinha. Não acreditava na fábula de Ponciato sobre a alma que o visitara. Queria sim visitar a cidade. Há anos não via um ser humano diferente. Ponciato tinha medo de deixar a cidade sozinha, agora que já andava o calçamento da rua principal adiantado. Entretanto, era igualmente preocupante a garota numa solidão danada por dias. E se viessem salteadores, poderiam lhe fazer mal ou até levar a filha do índio como escrava? Decidiu por levá-la. É claro que a menina ficou muito impressionada com a passagem pelo Vale do Esquecimento. A terra úmida e escura que molhava os pés e por vezes engolia e prendia toda a roda da carroça.
A ausência de animais e da luz do sol, perdida na copa das árvores. Apenas alguns insetos endêmicos habitavam a floresta, que demonstrava-se particularmente soturna e violenta nessa travessia. Emiliano parecia saber lidar com o humor do vale. Entendeu que a mata sombria reagia conforme a época, e para transpassá-la era necessário bastante tato e respeito. E entendia também que o vale seria um filtro muito importante para barrar os maus elementos em direção à encruzilhada das almas, embora fosse também um imenso empecilho a quem quisesse chegar à cercania para fixar morada. Ao chegar à Cruz Verde, foi difícil segurar a menina na carroça, que parecia querer ver tudo ao mesmo tempo, tamanha sua empolgação com o mundo exterior. Na venda, entusiasmou-se com a modesta biblioteca, que trazia algumas traduções do mundo velho. Segurou com todas as forças um exemplar da filosofia grega por todo o tempo em que Emiliano negociava com seu Henrico. Ao sair, não segurou seus ímpetos e pediu o livro de presente. "E para que queres um calhamaço desse?" retrucou Ponciato. "Por favor, e por acaso sabes ler?" "Meu pai me ensinou", respondeu a menina sem soltar o livro. A sua nova cidade vai precisar de uma biblioteca, Ponciato", interrompeu Henrico, o dono da mercearia, enquanto contava o dinheiro do fornecedor. "É claro, que cidade não possui seus próprios livros? Uma vila sem cultura não é nada." Comprou o volume para a menina, que irradiou-se de alegria, e o seu exemplar foi lido e relido diversas vezes ao longo dos meses. Quando pôde, comprou outro e outro, aumentando cada vez mais sua biblioteca, que ficava em uma estante na sala. Os móveis eram feitos pelos próprios moradores. A casa de Guaraci, agora de Célia, ficava na praça principal ao lado direito da Pedra do Navio. Constava com uma ampla sala, 2 quartos e um quintal avarandado nos fundos, onde ficava a cozinha com seu fogão a lenha. Célia conseguiu, com a ajuda de Emiliano, uma dúzia de velas para ler à noite. Porém, usava da cera com muita economia, como se as peças fossem objetos de riqueza. Ali já constavam os costumes da primeira professora de encruzilhada. Mas a vida continuava triste e fria na cidade, em cima da montanha, além do Vale do Esquecimento. O trabalho era árduo, contínuo, e tomava todo o dia de Ponciato, que andava metido no mau humor dos infernos. No decorrer dos anos, longe do contato da civilização, deixou de lado seu esmero nas vestimentas, dando lugar ao desleixo das barbas longas. Aos que o viam chegando em Cruz Verde, bem podiam imaginar tratar-se de um nômade selvagem. Célia bem tentava cortar os seus cabelos, mas havia algo em Emiliano Ponciato que morrera tempos atrás. A vaidade e o orgulho de um homem foram-se junto com Mariana, e não mais olhava para mulheres. Tudo isso, evidentemente, intrigava a menina, que naquele tempo já era uma mulher. Não conseguia compreender o triste fim daquele homem, cujo destino lhe unia por meio de um acaso de viagem. Célia poderia ir embora. O próprio seu Henrico ofertara-lhe emprego e morada na mercearia, e o seu desejo era de aceitar, conhecer as pessoas, ler todos os livros que conseguisse. Mas olhava para aquele homem barbudo em cima da pedra do navio e não conseguia. A princípio por pena ou gratidão por lhe ter dado o lar e cuidados. Logo em seguida por amizade e companheirismo. E por fim, por amor. É claro que Emiliano Ponciato sequer imaginava desses sentimentos nutridos de Célia, que despontava diariamente para a beleza como a terra fértil. Mas logo, Emiliano Ponciato acordaria de seu sonho roto, pois em uma tarde calorosa de outubro duvidou do que os seus olhos viam. Subiu na pedra do navio para enxergar direito, e não teve mais dúvidas. Vinha um homem subindo a montanha, a bordo de uma carroça. Já havia ultrapassado o Vale do Esquecimento, e adiantava-se para a cidade prometida. Desceu correndo, entrou em sua casa com o intuito de buscar seu revólver, e prostrou-se na porta da vila, esperando o cavaleiro chegar. E de fato ele vinha. Fim da parte 4.